Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Quantos estão felizes aqui por esses 2 anos? Quem gosta de aniversário, gente? Gosto. Tão bom estar aqui, essa casa. E hoje, como o pastor Nicolas falou, a gente está tendo, aqui Lagoinha Barra Funda, junto com Lagoinha Alphaville, junto com Lagoinha Morumbi. Nós somos uma família. É tão bom estar aqui com vocês nessa noite, vivendo aquilo que Deus tem feito a partir dessa casa. E nós cremos, como a gente fala, não é apenas uma frase de efeito, ou uma frase de clichê, que é apenas o começo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: é apenas o começo. Porque Deus é um Deus de movimento. Quantos aqui gostam de se movimentar? Deus é um Deus de movimento. Deus não fica parado. A Bíblia diz que Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. Deus é um Deus de transição. Deus é um Deus que é aquele Deus que está perto, mas é um Deus que também está longe. É um Deus que nos olha quando estamos no alto, mas é um Deus também que nos vê quando estamos no baixo. É um Deus que nos vê quando tudo vai bem. É um Deus que também está conosco quando tudo vai mal. É um Deus que tem uma aliança com a gente. Então as palavras que a gente diz no nosso casamento, para nossa noiva, a esposa que se tornará, ou ao contrário, para você que é uma menina, até que a morte os separe. Esse é o compromisso de Deus conosco. A diferença é que com Ele nem a morte nos separa, porque a morte não pôde vencê-lo. Um dia estaremos com Ele face a face por toda a eternidade. E assim como os anciãos, nós estaremos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus que está acima de todas as coisas. No céu não existe crise. Em nenhum momento da história, desde a fundação do mundo, Deus, Ele perdeu o controle ou o governo sobre coisa alguma. E é por isso que nesse momento em que estamos no final de um ano, onde nós fazemos, não sei você, mas eu costumo fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano. E a gente está aqui hoje, é dia 29 de novembro. Então depois de amanhã começaremos o último mês do ano de 2025. E que você possa, assim como eu, glorificar o nome do Senhor pelo ano que se passou. Talvez não tenha sido o melhor ano da sua vida. Talvez você não tenha alcançado todas as suas metas e objetivos que você traçou. Mas uma coisa você pode dizer: se você ainda está vivo, é porque o Senhor ainda tem algo com você. E até hoje você pode declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele tem nos trazido até aqui. E como eu disse, Ele não perdeu o governo da sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por um momento de dificuldade, passando por alguns questionamentos na sua vida, se perguntando por quê. Talvez você olha para esse último mês que vai começar e você diz: meu Deus, eu tinha tantos sonhos, tantos planos para o ano de 2025. De repente, muitos, a maioria ou alguns deles não se concretizaram. Talvez você tenha começado o ano muito bem, não está terminando tão bem assim, ou ao contrário, começou o ano não tão bem, mas você está terminando muito bem. Eu não sei. Eu sei que na história da vida, da nossa vida, isso vai acontecer com todo mundo. Talvez a pessoa que está do seu lado hoje está com um sorriso porque está vivendo um momento de maior alegria e de prosperidade na sua vida. Mas o fato é que o mundo dá voltas e talvez passe algum tempo e uma notícia ruim venha, um momento difícil venha. E isso acontece porque Jesus, Ele diz: no mundo tereis aflições. Então a notícia ruim, o dia difícil, ele vai acontecer com todos nós. A diferença é a maneira pela qual você enfrenta esses desafios, a maneira pela qual você passa por essas dificuldades. Porque ora estaremos num palácio, mas muitas vezes estaremos em um deserto. E essa é a mensagem que eu quero trazer essa noite. Se você está em um deserto, Deus é o Deus do deserto. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus é o Deus do deserto. Todo final de ano e todo aniversário que fazemos, como essa casa está fazendo, eu quero que você entenda que um aniversário de uma igreja não é um aniversário de 4 paredes. O aniversário de uma igreja é aniversário de um povo que está nessa igreja.
Por isso, esses 2 anos não é aniversário desse prédio, muito menos desse telão ou desse microfone, é o seu aniversário. Por quê? Porque você está aqui no dia de hoje, você está aqui, talvez você esteja aqui algumas semanas, alguns meses, talvez você esteja 1 ano, talvez você esteja 2 anos aqui nessa casa, mas hoje é o seu aniversário, porque você decidiu estar aqui no dia de hoje ouvindo essa palavra. Por isso eu creio que Deus, Ele te trouxe aqui para que você ouvisse aquilo que Ele tem para você. Você pode dizer um amém? Amém. Diga glória a Deus. Por isso, Deus é um Deus de deserto, e o deserto é um lugar de transição. Diga, o deserto é um lugar de transição. Diga mais forte, transição. Diga, eu estou vivendo uma transição. Por isso, se você está em algum deserto, saiba que deserto não é destino, deserto é lugar de passagem. Você pode dizer, eu creio. Você não vai ficar nesse deserto, meu querido. Você não vai morrer nesse deserto. Não vai. Porque deserto é um lugar de passagem, é um lugar de ensino, é um lugar de crescimento, é um lugar de transição. Assim como tudo na nossa vida, assim como a passagem de um ano. Hoje estamos no ano de 2025, amanhã estaremos no ano de 2026, e esse ano, que é esse ano, vai virar o ano passado. Você vai começar a falar, meu Deus, o ano passado isso aconteceu comigo. As redes sociais sempre lembram muitas coisas, né? Hoje eu estava vendo a rede social me lembrando de algumas pessoas que morreram na última década, e eu falei, meu Deus, eu estava vendo aquele rapaz que fez aquele filme de corrida, né? O Velozes e Furiosos. Ele faleceu em 2013. Eu falei, meu Deus, faz 12 anos. É Paul alguma coisa o nome dele? Eu falei, Paul Walker. Ele morreu já faz 12 anos. Eu falei, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Você assistiu, você gostava desse filme, né? Você saía do cinema correndo de carro, tomava 3 multas, era isso? Não. Nem devia ter carta de motorista naquela época. Deve ter uns... Quantos você tem? 20, 25? Minha idade, você é de 83? Que dia? Eu sou mais velho, eu sou 17 de maio. Você tem carinha de novo, hein? Parabéns, a vida está te fazendo bem, hein? É o Senhor, né? Esse aí não rodou sem óleo não, hein, gente? Tá bem. Mas Deus é um Deus de transição. Deus é um Deus de transição. Diga, graças a Deus. Porque se você está num deserto, você vai sair dele. Se você não está, Deus, Ele tem coisas maiores e melhores para você. Porque o deserto é um lugar de transição. E assim aconteceu na vida do povo de Israel. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 12, não precisa projetar esse slide, mas a Bíblia vai dizer que o tempo que os israelitas ficaram no Egito foi de aproximadamente 400 anos. 400 anos, um povo que morou em um outro lugar. O Brasil, nós temos um pouco mais tempo de existência do que esses 400 anos. E é muito engraçado, o pastor Nicolas falou, como eu falei, a nossa vida é uma vida de transição, uma vida de movimento. A minha família e eu, nós moramos ali nos Estados Unidos durante 16 anos. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 12. As 2 nasceram nos Estados Unidos, nunca haviam morado no Brasil. E esse ano, 2025, Deus nos deu uma palavra para voltar para cá. E nós voltamos sem hesitar, obedecemos imediatamente. Depois de 16 anos, nós voltamos para a nossa nação. Estamos vivendo vários desafios, principalmente as minhas filhas na escola, por causa do idioma, do método de ensino. Mas nós sabemos que aquele que deu a palavra, Ele cumpre a sua promessa. Então nós ensinamos os nossos filhos que Deus é um Deus de movimento. Aquilo que agora parece um deserto, Ele vai se tornar um lugar de transição, porque após o deserto existe uma terra que Deus prometeu. Mas o que vai fazer com que a gente acesse a promessa que foi liberada
dada, é a atitude que temos durante um tempo em que estamos caminhando pelo deserto. Como o pastor Nicolas falou, o Edmund, ele estava ali no lugar, num cenário de guerra, num cenário de pós-destruição, e tudo que ele tinha era uma semente. A perspectiva com que você analisa um tempo de dificuldade vai determinar aquilo que você vai ver na sua próxima estação. Era apenas uma semente. Ele decidiu lançar aquela semente e colher os frutos do que? Da semente que ele lançou? Não, da mentalidade que ele tinha, que ao invés de ficar reclamando do deserto em que ele vivia, ele agradecia pela semente dada. Ele lançou a semente e ele colheu o fruto da gratidão de um tempo de deserto. Ah, meu irmão, você vai sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, obrigado pelo tempo de deserto. Porque uma hora que você aprende a fórmula do deserto, olha aqui para mim, a hora que você aprende a fórmula do deserto, você nunca mais passa por ele da mesma forma. Porque a primeira vez que você passa pelo deserto, ele é desesperador. A segunda vez você entende que o deserto é uma oportunidade de acessar uma nova promessa. É isso. Se você conversa, você pega, por exemplo, o presidente de hoje dos Estados Unidos, Donald Trump. Na história de empreendimento da vida dele, ele já quebrou 3 vezes. Irmão, quando ele quebra, ele fala assim: eu sei como é que eu saio desse deserto. Ele é uma oportunidade de eu lançar novas sementes. E eu creio que Deus está fazendo isso na sua vida nessa noite. É uma transição, estamos vivendo, diga, eu estou vivendo uma transição. Uma transição. E o povo ficou ali 400 anos. O problema de você ficar em um lugar muito tempo é porque você se acostuma com aquela vida. A gente critica muito o povo de Israel pelo tempo em que eles ficaram no deserto, que eles experimentaram, sem dúvida nenhuma. Aquele povo que atravessou o deserto foi o povo que mais experimentou milagres em toda a história bíblica. Eu não sei para você, talvez seja normal para você todos os dias, quando está sol, a nuvem te acompanhando para te gerar sombra, ou durante os dias frios que tivemos aqui, você andar pelas ruas com uma coluna de fogo te seguindo para te esquentar. Eu não sei se isso é normal aqui na Lagoinha Barra Funda, mas de onde eu vim não é. Esse povo experimentou e viu maná caindo do céu para alimentar. E é um povo que não entrou na terra prometida, porque a forma com que você atravessa o deserto vai determinar se você vai acessar a terra prometida. É por isso, irmão, assim como o Edmund, você vai olhar para o seu deserto como uma oportunidade. Aí você vai, de repente, você está aqui essa noite e você fala: mas pastor, meu casamento está sendo meu deserto. Mas você vai se agarrar na promessa de que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Talvez o seu deserto seja o relacionamento com os seus filhos. Você vai se agarrar na promessa e vai dizer: a minha terra prometida é o que a Bíblia diz, que você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar mais velha, ela não se desviará dele. Você vai se agarrar na promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei, talvez a sua dificuldade seja a sua saúde mental, a sua saúde física, mas você vai se agarrar na promessa que Deus é o médico dos médicos e que Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. É isso. Para todo o deserto da nossa vida existe pelo menos uma promessa bíblica de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é o deserto, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, mas ele tem prazo de validade. Vai durar uma noite, mas uma coisa é certa: a alegria, ela vem pela manhã. Lagoinha Barra Funda, se eu fosse você, eu levantava suas mãos e aplaudia o nome de Jesus. Porque estamos nessa transição. Estamos nessa transição. E o nosso presente, ele sempre é um processo. Sempre é um processo. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, de bom e de ruim, representa um processo de Deus nas nossas vidas.
Deus, Ele está com seus ouvidos atentos, com seus olhos abertos. A oração que se faz aqui nesse lugar. Então aquilo que a gente conversa aqui nessa noite, aquilo que a gente ora, eu creio que Deus, Ele está olhando. Ele está olhando para uma igreja que está de aniversário hoje, aqui na Barra Funda. Ele olha para cada um de vocês. E é por isso que você precisa estar agora com o seu coração aberto, falando: Jesus, esse é o meu deserto. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração do povo. E Ele diz: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma boa terra e vasta, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A Bíblia vai dizer que Deus viu e ouviu a opressão do seu povo. Então isso significa que tirar o povo do Egito, presta atenção nisso, tirar o povo do Egito foi algo que o povo pediu. Você concorda comigo? A Bíblia diz: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, e eu tenho escutado o seu clamor. Então eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa. Quantos aqui oram para que Deus mude alguma área da sua vida? Quantos oram? Todos, acho que todos nós. Agora, quantos creem que Deus ouve a sua oração? Vamos lá, gente. A gente está em concordância aqui, somos amigos. Então nós concordamos que nós queremos que Deus mude algo da nossa vida. Concordamos e cremos e concordamos que Ele nos ouve. É o mesmo cenário aqui. A gente acaba de assumir que algumas áreas da nossa vida estão no deserto. A gente crê que Deus nos ouve, e a Bíblia diz que Deus faz isso. Então o que acontece quando nós nos unimos em oração, quando nós nos unimos em concordância? A Bíblia vai dizer: aquilo que dois ou mais concordarem na terra, eu e o meu Pai concordaremos nos céus. Portanto, se a gente concorda aqui de forma unânime que Deus faz algo, que Deus nos ouve, a Bíblia diz, é uma promessa bíblica, que Deus assim o faz. Ele ouve, Ele atende o seu povo. Só que o que acontece, gente? A gente quer que Deus ouça, a gente quer que Deus mude, mas a gente reclama do processo da mudança. A gente quer que Deus mude o resultado, sem que Deus mude a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: para que Deus mude alguma área da sua vida, a primeira coisa que Deus vai fazer é mudar você. Aponta o dedo para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus vai mudar você. Deus vai mudar você. Aí eu vou pedir para colocar aí, Números capítulo 11, dos versos de 1 a 6. Eu não tinha pedido, mas pediram para... Se quiser algum verso, espera 10 segundos. Eu estou cronometrando ali, 10 segundos. Números capítulo 11, versos de 1 a 6. Olha o que a Bíblia vai falar. O povo é rápido aqui, meu Deus. Preciso falar para o pessoal do Morumbi vir aqui aprender com vocês. A Bíblia diz: então o povo clamou a Moisés, e este orou, e o fogo extinguiu-se. Por que o fogo veio? Porque o povo já estava reclamando, gente. Sempre tem gente que está perto da gente que gosta de reclamar, né? Quantos aqui conhecem alguém que está sempre reclamando? Quem não levantou a mão é porque deve ser você que reclama. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias, dos alhos porós e das cebolas e dos alhos. Gente, que saudade, o pessoal tinha até de comer cebola e alho. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Lembre-se que o povo pediu para sair do Egito. Deus ouviu a oração, Deus tirou o povo do Egito, e agora o povo está reclamando do processo.
E às vezes a gente fala assim, às vezes, né, gente, eu ouvi muita pregação, olha, Deus não vai fazer nada cair do céu. Desse povo aqui, Deus fez cair do céu, gente. Caiu maná do céu. Tá vendo? Não adianta cair do céu, porque assim, mesmo assim você vai reclamar. Por isso eu quero falar alguns pontos para você de forma bem rápida, que amanhã tem 2 cultos pela manhã, um às 9, um às 11h30, eu vou liberar vocês mais cedo. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar em todo o processo de mudança são as pessoas que estão ao nosso redor. Diga, pessoas. A Bíblia vai dizer que no meio deles havia um monte de estrangeiro. Havia um monte de estrangeiro no meio deles. Existe um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Quantos já ouviram esse estudo? Aquelas pessoas que a gente mais convive, que a gente se torna a média dessas 5 pessoas. Por isso toma cuidado com quem você convive, com quem você compartilha a sua vida, com quem você ouve, quais são as pregações que você tem ouvido, porque você acaba se transformando naquilo que é predominante ao seu redor. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto sempre de falar isso, gente. Que às vezes a gente fala assim, não, eu não sou assim, porque eu conheci da minha identidade. Só fala, você é teimoso aí, né? O orgulho está lá no talo. Deixa eu te falar, pega uma garrafa d'água e coloca no congelador. Por mais que aquela água dentro daquela garrafa seja forte, tem a sua identidade de água bem definida. Não, eu aqui, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, ninguém me segura, H2O. E ela fala, do meu estado líquido ninguém me tira, o ambiente não me influencia, as pessoas ao meu redor não me influenciam, nada vai mudar a minha história. Vai passar 5 horinhas, quando você abrir aquele congelador, a água vai estar como? O ambiente influencia ou não? Haviam estrangeiros perto deles. Sabe, meus amigos, uma das questões mais difíceis de toda mudança são as pessoas que estão ao seu redor. A mudança. Eu fiquei 16 anos nos Estados Unidos. Você acha que eu ainda tenho amigos lá ou não? Mas Deus tinha uma nova estação na minha vida. Ele precisou me arrancar daquele lugar. Você acha que dói ou não? Estava lá. Nicolas e a Larissa, a gente estava lá em Orlando. A gente mora mais perto aqui em São Paulo do que a gente morava lá. Lá a gente estava pelo menos 2 vezes por semana juntos. Aqui a gente já está há 6 meses quase aqui, eles um pouco menos. Essa é a 3ª ou 4ª vez que a gente se encontra. As coisas mudam. Deus, ele vai te mexer. Deus, ele vai te colocar perto de novas pessoas. Deus, ele vai te colocar em novos ambientes, porque toda nova estação exige mudança. Por isso é importante que você ande com pessoas que vão enxergar o que você carrega, pessoas que vão impulsionar o seu propósito, pessoas que vão ver aquilo que Deus colocou em você. E eu tenho certeza que aqui nessa casa vocês têm pastores que farão isso. Por quê? Porque esse é o ambiente que eles andavam, pessoas que acreditavam naquilo que eles carregavam. Precisa desse ambiente de pessoas que não vão querer sugar a sua vida. Não são pessoas que vão te jogar para cima. Se eu tenho conquistado e vivido tudo aquilo que eu tenho vivido na minha vida até hoje, é porque eu tenho sabido escolher bem as pessoas que estão caminhando comigo. Aprendi a dizer sim para pessoas e aprendi a dizer não para pessoas, por mais que fossem familiares do meu lado. E deixará homem pai e mãe, e vai se unir à sua esposa. Esse verso é muito forte. Esses dias eu ouvi do pastor Márcio Valadão, nosso pastor. Ele virou e falou: filho, ele está aposentado depois de mais de 50 anos de ministério. E hoje está ele e a pastora Renata, só os 2. Ele virou para mim, ele já falou isso publicamente várias vezes. Ele falou: filho, cuida bem da sua esposa, porque no final da sua vida vão ser só vocês 2. Os amigos se vão, os filhos saem de casa, mas a igreja, você vai passar o bastão para alguém. As ovelhas também vão embora e você vai ficar sozinho com a sua esposa. Por isso, cuide bem dela.
Mas a gente inverte a prioridade às vezes, né? Com caminhar, a gente deixa o nosso cônjuge e vai cuidar das pessoas que nem se lembrarão de nenhuma pregação. Daqui a 2 anos eu vou te encontrar, vou perguntar: o que eu preguei nos 2 anos de aniversário da Barra Funda? Você vai falar: nunca nem vi. Pessoas. Você quer ver um verso que a gente acabou de ler, que às vezes passa desapercebido? Talvez não, porque eu li com bastante ênfase. Eles falaram assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? De graça no Egito? Eles eram escravos. Eles eram escravos. Deus, Ele vai te levar para um novo nível na sua próxima estação. Mas se você não tomar cuidado, você sente saudade da escravidão. Sabe por quê? Na escravidão você aceita a migalha e você acha que está sendo alimentado. Quando Deus te leva para um novo nível, é um novo nível de que você vai ter que desbravar muitas coisas. É um novo nível que você vai ter que lançar semente. Quando a semente é a única coisa que você tem, você vai falar: meu Deus, mas se eu abrir mão disso eu vou ficar sem nada. E Deus, Ele diz para você nessa noite, Lagoinha, Barra Funda: se é a única coisa que você tem, abra mão, porque é essa semente que eu vou multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Aquilo que mais faz falta na sua vida é aquilo que Deus, Ele mais multiplica. Aquilo que mais vale é aquilo que é mais raro. Portanto, quanto mais rara a semente que você lançar, maior é a multiplicação que Deus vai trazer sobre a sua vida. Vai pensando nisso, vai guardando aí para a próxima oferta que acontecer aqui, meu amado. Por isso a primeira pergunta sobre pessoas é: com quem você tem andado? Deus fala para Abraão: sai da tua terra e não leva ninguém com você. Talvez nesse final de ano fique uma reflexão para você: quem são as pessoas que eu preciso parar de andar? Quem são? Tem uma frase que atribuem a Albert Einstein, mas não é certeza que seja dele. Ele diz que é impossível você alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Quer um resultado diferente para o teu casamento? Mude. Quer um resultado diferente para a tua vida financeira? Mude. Quer um resultado diferente para o seu relacionamento com seus filhos? Mude. Quer um resultado diferente para a sua vida emocional e espiritual? Mude. Faça alguma coisa diferente para que você viva algo novo com Deus. Depois de pessoas, a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção nessa nova estação, para a gente sair de alguns desertos da nossa vida, é a perspectiva. Diga: perspectiva. Como é que você vê as suas circunstâncias? Ontem, essa semana, minhas filhas tiveram quinta e sexta de folga na escola. E a gente foi para o sul ficar alguns dias com alguns amigos. E ontem, eu voltei hoje de manhã de Joinville. E aí estava lá, minha esposa Marcela, ela foi tomar banho. Aí ela fechou o box, uma porta grande de vidro. E ela foi fechar e explodiu a porta. Um vidro temperado bem grosso. Esses vidros que tem no banheiro de casa de rico, igual a de vocês. Explodiu, só que na hora que ela fechou, num ato reflexo, ela colocou a mão assim, porque vinha tudo em cima dela, e fez um corte no braço dela, teve que tomar 15 pontos. Aí, meus amados, você olha para isso e você pode ficar: por quê? Por que aconteceu isso? Meus irmãos, eu abracei ela. Primeiro achei que ela estava com fratura exposta, porque ela ficou segurando a pele pendurada assim. Eu tenho foto, eu vou pedir para projetar aqui, tô brincando. Mas eu tenho foto de verdade. Eu abracei a minha esposa e a gente falou: graças a Deus pelo livramento que o Senhor nos deu. A gente poderia ficar lamentando, mas Deus deu um livramento. Poderia ter cortado o rosto, poderia ter cortado uma outra parte, cortou o braço. A gente conta história,
Falei para meus amigos que nem a porta eu vou pagar. Achei que você ia rir mais nessa. Você quer que eu pague, né? Você quer me ver sofrer. Mas é a questão de perspectiva. Como é que você olha para o deserto que você está vivendo? Deus, Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer te ensinar no meio dessa situação que você está vivendo, no meio desse processo que você está vivendo. A gente tem duas formas da gente viver a nossa vida. Ou a gente vive de forma preventiva, ou a gente vive a nossa vida de forma proativa. Se a gente vive de forma preventiva, a gente vive com medo do amanhã. A gente vive sempre pensando, será que vai dar certo? Será que vai sobrar até o final do mês? Talvez a gente seja assim também com as nossas finanças. Será que a gente vai conseguir chegar até o final do mês? Será que vai dar para pagar todas as contas? A gente age de forma preventiva, ou a gente pode agir de forma proativa. É quando a gente age porque temos a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não somos como aqueles que vivem pelo que vem, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós não vamos viver com medo do amanhã. Nós vamos confiar que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Não temos medo, nós confiamos. Deus está cuidando de todas as coisas. E esse foi o problema do povo no deserto. Deus, Ele queria ensinar. Ele falou, todo dia eu vou lançar o maná que é o suficiente para esse dia. Não guarde para o amanhã. O que o povo começou a fazer? Muito parecido com a gente esse povo, né? A ordem de Deus foi clara, não guarde para amanhã. Primeiro dia, o povo guardou. O que aconteceu? Apodreceu. O povo se tornou egoísta. O povo se tornou preventivo. Isso acontece no nosso meio e Deus está querendo nos ensinar nessa noite, para a gente aprender a confiar nele. Basta cada dia o seu mal. Deus, Ele quer te levar para um novo nível de abundância. Deus, Ele quer te levar para um novo nível onde você vai transbordar. Mas antes disso acontecer, Ele quer te levar para um nível de dependência diária dEle. Ele quer que você dependa dEle para o hoje. É a provisão de hoje, é a informação do hoje, é a notícia para o hoje. Ele quer que você não se preocupe com o boleto de segunda-feira. Ele fala, eu preciso que você confie e desfrute da minha presença no dia de hoje. Vamos curtir, a vida tem que ser mais leve. Deus está querendo te ensinar. E é nessa dinâmica que Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre o momento da ceia, ele fala assim, olha, as suas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão se reunindo para cada um pegar o seu pedaço de pão. Vocês não estão se preocupando uns com os outros, estão mais preocupados consigo mesmos, estão vivendo pensando no seu amanhã, ao invés de compartilhar o pão de cada dia, que é nosso. É o pão nosso de cada dia, não é o meu pão de cada dia. Tenho tanta coisa para falar, mas eu vou correr. Sabe por quê? Porque quando a gente não entende como é que funciona a dinâmica do céu, ao invés do povo se unir, o povo se divide. E essa foi a realidade do deserto. Qual que foi? Ao mandar 12 espias, o relatório veio dividido. 10 trouxeram um relatório negativo, você conhece bem a história, e 2, um relatório positivo. E essa é a história daqueles que vão entrar na terra prometida e daqueles que vão morrer no deserto. Porque quem vai entrar na terra prometida tem que ser um povo unido, tem que ser um povo que caminha junto, tem que ser um povo que se ama uns aos outros. Jesus diz, eles serão conhecidos como meus discípulos quando eles se amarem uns aos outros. Quando a gente servir uns aos outros, porque para ser ligado no céu, 2 precisam ligar na terra. É um senso de coletividade.
quando a gente obedece e ama uns aos outros, quando a gente serve um copo de água fria a uma criança. Jesus diz: a mim vocês o fizeram. Quando a gente vai visitar na prisão, quando a gente vai visitar o doente no hospital, é quando a gente olha para o próximo ao invés de só olhar para a gente. Olha aqui para mim. Quantas vezes na sua oração devocional você ora por outras pessoas que não além de si mesmo? Quantas vezes você ora abençoando outras pessoas e pedindo para outras pessoas, a não ser pedir para os seus próprios prazeres e necessidades? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Uma das dinâmicas de você sair do deserto é você conseguir ter capacidade de olhar para o outro além de si mesmo. Olha o silêncio, eu gosto disso. É a gente começar a entender que nós seremos felizes e bem-aventurados quando a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite, todos os dias. A minha pergunta é: você tem feito sua devocional todos os dias? Ou a vida está muito corrida? Será que temos 10, 15 minutos para dar de exclusividade para o Senhor todos os dias? Porque a gente tem exigido bastante desse Deus. A gente quer a proteção dele 24 horas por dia, e a gente não tem poucos minutos para dar para ele todos os dias. Parece que a balança está um pouco desproporcional. Porque, como foi dito, o povo perece por falta de conhecimento. Será que o motivo pelo qual estamos passando por alguns desertos não é falta de conhecimento? Falta de leitura da palavra, falta de tempo com Deus, falta de oração. Quero contar uma história bem rápida. Queria pedir para o time já vir para cá, só para vocês acharem que eu estou acabando. Sabe, Nicolas, olha só, questão de perspectiva. Eu tenho um amigo que trabalha com tecnologia, e ele é quem trabalha com tecnologia, sabe? Esse povo que trabalha com tecnologia, gente, é meio nerd assim. E ele trabalha numa empresa, e aí ele foi colocado há muitos anos atrás. Ele foi meio que deixado de lado, porque a empresa era basicamente composta por muitos jovens, e ele já era alguém, então muitos meninos de 20, 25 anos, e ele já tinha os seus 45. Então a empresa olhava para ele como alguém bem mais velho para a área de tecnologia. E ele foi meio que colocado de lado. Era uma empresa que tinha grandes clientes e trabalhava com proteção de dados, com segurança cyber. E aí ele queria muito visitar esses clientes, porque eles tinham grandes operadoras, grandes operações em empresas, fazendo a proteção desses dados. Mas ele estava sofrendo uma perseguição na empresa. E aí o chefe dele falou assim, colocou vários manuais na frente dele. Manuais grandes, de 1.500 páginas, tudo em inglês, uma terminologia técnica. Assim como às vezes a gente lê a Bíblia, né? Alguns começam a ler a Bíblia, dá sono. Começa a ler lá Levítico, começa a ler todas aquelas genealogias, dá um soninho. É tipo ler manual de livro de tecnologia. Ele foi colocado para ler, enquanto os jovens estavam indo, olha para mim, nas fábricas, estavam visitando os clientes, sendo levados para almoços, viajavam para outros países. Ele foi colocado no escritório aqui em São Paulo para ler manual de instrução. Aí teve um dia que teve um cliente dessa empresa, um cliente que respondia por mais de 50% do faturamento dessa empresa, que teve um problema de segurança muito sério, e ninguém descobria de onde era o problema. Aí mandaram lá um assistente iniciante, ele não descobriu. Mandaram um técnico master, júnior, mandaram o diretor, foram mandando várias pessoas, e ninguém descobria qual era o problema de segurança que aquela empresa estava enfrentando. Até que um dia eles fizeram uma reunião no escritório, e esse meu amigo estava lá sentado, e ele participou dessa reunião, porque era uma reunião de emergência feita no escritório. E aí durante aquela apresentação ele ficou olhando,
E era um detalhe totalmente fora do padrão, que ninguém conseguia descobrir como solucionar aquele problema. Lembre-se, eu estou falando de um problema que estavam vivendo e que não conseguia ser resolvido. E ele, olhando aquela apresentação, ele olhou e para ele ficou muito claro. Na hora que ele ouviu, ele falou assim: eu sei como resolver. Olharam para ele e falaram assim: como assim você sabe? Ele falou assim: mandaram eu ler o manual. E no manual está escrito como solucionar esse problema. Sabe qual o problema dos nossos desertos? É porque existe um manual, que a gente está gastando pouco tempo nesse manual. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ah, meu irmão, tem muito deserto que a gente passa na vida, que se a gente estivesse vivendo no nosso manual, a gente falaria assim: não, mas no meu manual está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? No meu manual diz: eu posso estar vivendo uma crise financeira, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e a prosperidade de Deus é para minha vida. Se você está passando qualquer situação, existe um manual que, se você ler, existe uma promessa para sua família, para sua casa. É tudo uma questão de perspectiva. Ah, meus irmãos, fique em pé no seu lugar. O seu presente, o seu dia de hoje é um processo. E o seu hoje é tudo que você tem. Outra palavra do pastor Márcio, ele fala assim: eu quero viver 100 anos, meu filho, mas tudo que eu tenho é o dia de hoje. Eu não sei quais são os seus planos, mas uma coisa eu sei: você só tem o dia de hoje. E o seu dia de hoje é o seu presente. E o seu presente, Deus te deu como um presente. Quantos estão vivendo o seu hoje como um presente de Deus? Jesus, quantos aqui gostam de ganhar presente? Você está feliz da mesma forma com o seu presente do hoje? Olha aqui, você está na igreja, no sábado à noite, é um presente de Deus para a sua vida. É o seu hoje. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Eu estava lá, uma porta de vidro estourou em cima da minha esposa, graças a Deus pelo livramento, mas poderia ter sido diferente. Tudo que nós temos é o dia de hoje, é o nosso presente. Por isso você não pode viver a sua vida ignorando os processos, achando que Deus não está te vendo, porque foi Ele que permitiu com que você acordasse com o fôlego de vida. Ele está te vendo, porque Ele poderia ter levado você, mas Ele não te levou, porque Ele te diz: meu filho e minha filha, eu estou te dando mais 24 horas, aproveite, porque é o meu presente para você. É no deserto, é no deserto, é no deserto que morrem os escravos e nascem os filhos. É no deserto, você sabe disso. É só quem permanece no deserto que faz morrer o escravo, e vai nascer um filho que vai desfrutar de uma nova terra, uma nova estação. E eu termino com isso. A Bíblia diz em Josué capítulo 4 que o povo subiu e estava na beira do Jordão, e eles chegaram num lugar chamado Gilgal, do lado oriental de Jericó. E eles tinham tomado 12 pedras no Jordão, e Josué fez um altar. E a Bíblia diz, e essa palavra é para você. Talvez você olhe para o seu dia de hoje
e você não se anima com o seu dia de amanhã. Mas esse é o seu dia da manhã, diante do seu deserto. Essa é a sua promessa diante do seu dia de hoje em relação ao seu amanhã. Olha o que a Bíblia diz: que os seus inimigos do amanhã, que os seus desafios do amanhã, eles olham para você, que ainda está vivo no dia de hoje. Os seus adversários que estão vendo que Deus está te dando mais uma chance. Olha o que a Bíblia diz sobre aqueles que te esperam para destruir os teus sonhos, sobre as circunstâncias que te esperam no amanhã para desmotivar a sua vida. Olha o que a Bíblia diz: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, ou seja, depois que eles passassem o Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, eles souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso eles desanimaram e eles perderam a coragem de te enfrentar. Eu quero declarar que todos aqueles que estão olhando para a sua vida, eles olham e eles vão se desencorajar, eles vão desanimar, porque eles estão vendo que você está saindo aqui dessa noite com um novo ânimo, com uma nova promessa. Você crê que Deus vai fazer com que você atravesse a terra prometida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos declarar essa verdade sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ergue suas mãos aos céus e vamos dizer: mais perto do monte, mais perto da face, me espalho com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Vamos dizer: então me tira o medo. Chupa em meu lugar, que me faz entender. Vamos! Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas tá fechada. É tudo sobre você, então me tira o medo. Declare isso. Suba em Deus, que me faz entender que e o que me faz tremer as pernas, mas tá fechado em você, é tudo sobre você. Eu quero... O povo saiu do Egito, passou pelo deserto, você conhece a história. Uma geração inteira se perdeu, mas uma nova geração se levantava. E eles estavam nesse lugar chamado Gilgal. E aí Deus, ele traz uma ordem para Josué. Ele fala para que esse povo possa viver uma nova história. Ele fala assim: pegue uma pedra afiada, e todo o povo vai fazer uma circuncisão, que é um símbolo de uma nova aliança. Essa nova aliança, ela representa que toda nova estação que nós entramos, quando algo vai mudar na nossa vida, é necessário fazer uma nova aliança, onde a gente revê os nossos conceitos, a gente revê as pessoas que estão do nosso lado, a gente analisa o ambiente em que estamos e tomamos uma decisão. É por isso que nessa noite eu quero fazer essa que é a oração mais importante dessa noite.
Eu peço que toda a igreja, sem exceção, feche os olhos. Toda a igreja feche os olhos. Eu peço para que você feche os olhos, para que nada te distraia e nada tire a sua atenção. Esse momento é só você e Deus. Feche os olhos e coloque a mão no seu coração. E todos juntos vamos orar assim. Diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que eu vou entrar em uma nova estação. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Fala, diga assim: Senhor Jesus, eu que andei longe dos teus caminhos, nessa noite eu volto aos teus caminhos. E eu declaro que tu és o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou teu. Ainda de olhos fechados, eu tenho 2 convites para fazer para você. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Senhor, eu quero sair do meu deserto, e por isso nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu ouvi essa palavra, eu me identifiquei com ela, e eu vou fazer essa oração e entrar nessa nova estação. Se você orou assim pela primeira vez, esse convite é para você. Ou talvez você tenha andado longe desse Deus, por causa das circunstâncias, por causa de pessoas. Esse seu deserto está demorando mais tempo do que você gostaria. Mas nessa noite, você entende que você precisa fazer uma nova aliança. E você orou, Senhor, dizendo: eu volto, Senhor, eu volto a viver nos teus caminhos, eu volto a viver essa aliança. Se você já tinha feito essa oração, mas essa noite você orou dizendo que está voltando, esse segundo convite é para você. Então eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, você que orou assim pela primeira vez, ou você que orou dizendo: eu volto a andar contigo nessa noite, quando eu chegar no 3, aí no seu lugar, eu quero que você levante as suas mãos, para que eu possa te ver e eu possa orar por você e orar com você, sem constrangimento algum. É como uma declaração de vitória. Quando eu chegar no 3, você que orou assim pela primeira vez, ou orou dizendo que volta, eu quero que você levante a sua mão, para que eu possa te ver e orar por você. Levante a sua mão com coragem. Em 1, 2, 3. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe ali, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero fazer só mais um convite. Vocês que levantaram as suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está acompanhado com alguém, pode vir junto, vem aqui para eu possa orar por você, orar com você enquanto a igreja aplaude. Vamos aplaudir em nome de Jesus, Lagoinha Barra Funda. Em nome de Jesus, venha, venha, venha aqui à frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Deixar você ir embora sem insistir um pouco mais. Talvez em algum momento você já fez isso, de lançar, de se entregar, de aceitar a Jesus, mas você se desviou, você se afastou, e essa foi a noite que o Senhor marcou para você reconciliar com Ele, para que você voltasse para o lugar de onde você não deveria ter saído. Então eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você sabe que o Senhor falou com você, você sabe que essa palavra foi para você essa noite, você sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração. Não deixe que Satanás impeça você de alcançar o seu milagre. Não deixe que nada te impeça de voltar para os braços do Pai. A gente vai orar, eu não vou insistir mais. Estende suas mãos para cá. Vamos orar por cada vida que está aqui no altar. Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, eis aqui, Senhor, aqueles que nessa noite se tornam os seus filhos, Pai. A tua palavra diz que a todos que o receberam, aos que creram em teu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Senhor, e como filhos eu te peço, dá a eles uma nova identidade, Senhor. Dá a eles um novo futuro, um novo destino, Senhor. Escreve uma nova história para cada um deles, Pai. Perdoa os pecados dos seus filhos, lança no mar do esquecimento. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, com o sangue do Cordeiro, para que nunca se apague. Senhor, que eles possam desfrutar da alegria da tua salvação e possam experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá, vocês que estão aqui na frente. A palavra do Senhor diz que num momento como esse tem uma grande festa acontecendo no céu. Os anjos do Senhor celebram por essa decisão nessa noite. Vocês não estão aqui entregando a vida de vocês para uma igreja, para uma religião, para um pastor. Vocês estão entregando a vida para o autor e consumador da fé, aquele que tem o poder de te dar a vida eterna. E é por isso que, assim como os céus estão em festa, nós aqui na Lagoinha Barra Funda também celebramos por essa decisão que vocês tomam hoje. A gente vai contar até 3. No 3 você vai virar e vai ver a sua nova família fazendo uma festa linda por essa decisão que você toma hoje. Vamos junto, Lagoinha! Pode virar, seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas. Lagoinha Barra Funda, Bem-vindo bem-vindo ao noite.